Você é uma pessoa especial, porque você possui características, habilidades e dons que só você tem. Você não é igual a todo mundo, você é único. E sabe de uma outra coisa? Deus, quando se relaciona comigo e com você, Ele se relaciona de acordo com essas características e de acordo com as necessidades que nós temos. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Vem comigo. Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Meu nome é Tiago e eu estou muito feliz por ter você aqui me acompanhando do outro lado da tela. Hoje eu estou aqui na minha igreja fazendo algumas atividades e estou aproveitando para gravar esse vídeo. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui, logo de início, né? Gostaria de agradecer ao canal do Pregador Alex. Muito obrigado, Alex, por ter divulgado o meu canal lá na sua comunidade. Também gostaria de agradecer a Sônia Crochê, viu? Muito obrigado, Sônia. Um forte abraço aí para vocês, ok? Os links desses canais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, como eu estava dizendo no início e na introdução desse vídeo, é que nós somos seres individuais e nós temos características que só nós temos, né? Porque nós temos uma personalidade e nós não somos igual a todo mundo, nós somos quem somos de acordo com os dons, as habilidades e as características que Deus nos deu. E para fundamentar isso que eu estou a te dizer, eu vou ler com você aqui alguns versículos do texto bíblico que está narrado no Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 9. Antes, porém, me permita eu colocar você no cenário do que acontece nesse capítulo 9, pelo menos nesses versículos que nós vamos ler. Jesus está caminhando com os discípulos, né? E Jesus se depara com um homem que é cego de nascença, ou seja, desde quando ele nasceu, ele não enxerga, né? Tem dificuldades quanto à questão da visão. E por ocasião disso, ele mendigava, ou seja, ele ficava na rua pedindo esmolas, né? Contando com auxílio e ajuda das pessoas que passavam ali para dar uma esmola. Agora, nesses versículos também, há algumas lições para nós muito interessantes e muito importantes que eu gostaria de meditar com você aqui. Vamos começar no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Só isso aqui já é muito interessante para nós. Por que é interessante? Porque o texto bíblico está nos dizendo que Jesus está caminhando com quem? Com os seus discípulos. Isso é interessante porque caminhar indica movimento, ou seja, significa que Jesus estava em movimento. E isso já nos diz muitas coisas interessantes para nós. Uma das coisas que isso nos aponta é que a nossa vida ela é feita de movimento, a vida requer movimento. Então Jesus caminhou, ou seja, movimentou e ele se deparou com uma necessidade de um homem. Nós estamos começando esse ano, né? Já estamos no mês de janeiro e muitos de nós fazemos planos, projetos, né? Você traça vários planos para esse ano, mas para que nós alcancemos esses planos, nós precisamos movimentar. Eu e você não podemos ficar parados, porque se a gente parar, a gente enferruja, não é mesmo? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava movimentando com os discípulos, e quando ele se movimentou, ele se encontrou ali com um desafio. Qual era? Daquele homem cego de nascença. Agora, vamos aos próximos versículos, e os próximos versículos dizem assim: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta ela é interessantíssima, porque essa pergunta ela traz algumas questões culturais desta época. Qual era a questão cultural da época? Na época que Jesus estava com os discípulos, eles acreditavam que as pessoas que eram coxas, as pessoas que eram cegas, as pessoas que tinham alguma dificuldade de saúde na sua ordem física, eles acreditavam que elas eram amaldiçoadas, ou seja,
por ter algum problema no seu corpo físico, alguém pecou, ou de repente, como eles estão dizendo aqui, o pai ou a mãe, ou até mesmo a própria pessoa pecou, e por ocasião disso, essa pessoa está enfrentando este problema. E sabe que isso é interessante? Porque assim como os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa vida, há muitas pessoas parecidas com os discípulos e com essa característica desse momento. Tem pessoas que querem ter explicação para tudo, tem pessoas que acham que tem explicação para tudo. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi os pais ou foi ele? Ou seja, entre um e outro, qual é a causa do problema dessa pessoa? E tem pessoas que são assim, elas acham que tem explicação para tudo. Muitas vezes tem pessoas que acham que o segredo do sucesso é o mesmo para todos nós, e na verdade não é. Nós temos características diferentes, talvez aquilo que é sucesso para mim, talvez não seja sucesso para você, porque você é diferente, eu sou diferente. Claro, nós precisamos identificar essas diferenças para que a partir daí a gente possa então descobrir qual é o nosso sucesso, né? Onde nós vamos desenvolver melhor. Mas nós somos seres diferentes. Aí Jesus responde para eles no próximo versículo de uma maneira muito interessante. Aí Jesus responde: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, nenhuma coisa e nem outra. Mas essa situação aconteceu na vida deste homem para que manifestasse nele a glória de Deus. Ou seja, não tinha explicação aparentemente na lógica cultural daqueles discípulos e nem humanamente falando. A explicação estava fora daquilo que os discípulos imaginavam, ou seja, Jesus está dizendo, o que aconteceu com ele foi para que a glória de Deus manifestasse na vida dele. Talvez eu e você estejamos vivendo problemas que algumas pessoas vão dizer: é isso, fulano está enfrentando esse problema porque pecou, porque está errando, porque está fazendo aquilo ou aquela outra coisa. Mas na verdade, muitas vezes, essas circunstâncias nos acontecem para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Essas coisas às vezes acontecem para que Deus se revele a nós, e a partir dessa revelação de Deus para nós, nós possamos então, de alguma forma, manifestar a glória de Deus nessa terra. Então, os discípulos imaginavam que tinha resposta, mas eles não tinham a resposta estava no alto. Jesus diz: nenhum e nem outro pecou, mas aconteceu para que a glória de Deus manifestasse na vida dele. Eu não sei o que está passando na tua vida, eu não sei talvez o que você esteja vivendo. A única coisa que eu posso te dizer é que Deus se revela na sua necessidade, de acordo com as suas características e de acordo com as necessidades que você tem hoje, certo? E aí prossegue o texto, e o texto vai nos dizer, nos próximos versículos, da seguinte maneira: dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e o que os dante o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Veja que interessante. Agora eu lhe faço uma pergunta. A pergunta é simples. Jesus não poderia simplesmente tocar na vista do cego e a partir daquele momento ele se tornasse a ver? Jesus não poderia dar uma palavra e naquele momento esse cego voltasse a enxergar? Mas o texto diz que Jesus então cospe no chão, mistura com barro e faz um lodo e unta os olhos daquele cego. E aí ele dá um comando. Qual é o comando? Vai, lava-te no tanque de Siloé. E o texto bíblico vai dizer que quando ele vai fazer isso e ele já volta enxergando. Veja, Jesus identificou necessidades, características, questões peculiares para aquela pessoa naquele momento, e ele se revelou àquela pessoa de acordo com as necessidades daquele homem para aquele momento. Ele poderia fazer tudo isso que eu estou falando para você, poderia dar uma ordem, mas ele entendeu que ele precisava fazer daquela forma, de acordo com as características daquele homem.
sabe? Jesus se revelou para ele nessas necessidades dele. E é isso que Deus quer fazer com a gente, sabe? Ele quer se revelar nas nossas necessidades de maneira que eu e você entenda e compreenda que isso é revelação de Deus, é Ele se manifestando para nós de acordo com essas necessidades. Tem coisas que vai acontecer na tua vida e que muitas vezes eu e você não vamos ter explicação. Mas muitas dessas coisas acontecerão para que Deus então se manifeste na tua vida. E a segunda coisa interessante, já finalizando aqui, é que Jesus dá um comando para o cego de nascença. Qual é o comando que Jesus dá? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ou seja, Jesus deu uma ordem para que ele cumprisse. Agora imagine você se aquele cego não tivesse obedecido o comando de Jesus. Muito provavelmente, talvez, a cura não aconteceria e ele não seria curado, mas ele obedeceu. Talvez ele poderia dizer, nossa, que coisa nojenta, cuspe misturado com barro, não é mesmo? Mas o texto bíblico não diz que ele reclamou, ele simplesmente levantou e foi lavar no tanque de Siloé. Muitas vezes o segredo do nosso sucesso, embora passe pelas características, pelos dons, pelas habilidades que só você tem, mas requer também que eu e você obedeçamos os comandos de Jesus, aquilo que Ele está nos dizendo, aquilo que Ele está nos falando, aquilo que Ele está nos alertando. Nós precisamos, então, obedecer. Nós precisamos sair deste lugar, prostrado, certo? Para poder ir rumo ao alvo. Aquele homem, depois, as pessoas ficaram espantadas por aquilo que aconteceu na vida dele, porque ele obedeceu os comandos de Jesus e ele já não era mais a mesma pessoa. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para você, que você possa entender, primeiro, que você é único, que você tem características que só você tem, dons, habilidades, talentos que só você tem. E Deus se revela de acordo com as suas necessidades. Deus está com você e Ele fala com você nas suas necessidades, mas Ele também requer que você faça alguma coisa em contrapartida, que você levante e obedeça os comandos dEle, ok? Mais uma vez, eu quero agradecer pela tua companhia, por você que chegou até aqui, que está aqui até agora me ouvindo, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo seu joinha, pelo seu comentário e por estar aqui, ok? Valeu, até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!